Won't somebody tell me? Answer if you can. Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje iremos falar sobre as ruínas de Baalbek. Vamos falar dessa obra de construção megalítica, de como o homem que lá atrás, o homem que acabara de sair do período paleolítico, o homem que vivia caçando com facas de pedra, o homem que era coletor, o homem que vivia de maneira nômade, como que lá atrás, sem nenhum tipo de tecnologia, o homem conseguiu produzir verdadeiras obras da engenharia. Vamos ver juntos? Vem comigo que eu te conto. As ruínas de Baalbek ficam a 86 quilômetros de Beirute. Baalbek é uma cidade linda, cercada de mistérios. O complexo dos templos de Baalbek é um dos principais pontos turísticos do Líbano. É um lugar espetacular, com tamanha grandiosidade. O lugar também é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, juntamente com os jardins suspensos da Babilônia. As ruínas estão entre os mais importantes monumentos arqueológicos romanos do mundo, com templos de Júpiter, o maior dos templos romanos dedicado a este deus. Suas origens estão cercadas de lendas e mistérios. A história do templo está ligada ao deus Baal, uma divindade semítica associada à tempestade, à fertilidade e ao sol. Sua esposa era Astartes, deusa da terra e da fertilidade. Em 47 a.C., os romanos controlaram aquela região e construíram ali, em cima das ruínas de Baalbek, um templo dedicado ao deus Hélio. Por isso o local ficou conhecido como Heliópolis. Depois dos romanos, o nome do lugar, Baalbeca, que significa Vale de Beca, nome que conservou até o século XIX. Baalbek é uma dessas construções que a arqueologia moderna, com todos os recursos de que dispõe, é incapaz de explicar. É uma plataforma construída com as maiores pedras talhadas conhecidas, blocos megalíticos cortados com precisão milimétricas. Impressionante. Lá estão os 3 maiores blocos do mundo e são conhecidos como Trilithon, cada um com mais de 20 metros de comprimento, quase 5 metros de altura e uma largura de 4 metros. O peso de cada um com um pouco mais aproximado a 2.000 toneladas. Os blocos são de granito vermelho e foram extraídos da pedreira que fica na entrada da cidade em uma colina. Uma curiosidade, a rua que corta a cidade de uma ponta a outra é conhecida como Rua Brasil, em homenagem aos brasileiros que recebeu os estrangeiros libaneses durante a Segunda Guerra Mundial. Which is intriguing, without some kind of occupational mound or tell, as they call them here. But then we have these upright, almost like monolithic blocks placed upright in the distance there. And we have these almost like homes here, right next to the main temple. Absolutely. E os evolucionistas dizem, não, o homem era uma ameba que virou um lagarto, que virou um sapo, que virou um crocodilo, que virou uma girafa, que virou um camelo, que virou um elefante, que virou um ser, um ancestral do homem parecido com o macaco, que virou o macaco, que virou o homem. Então, agora chegamos num paradoxo. Como explicar, né, o homem lá atrás, o homem que acabara de sair do período paleolítico, como eu falei aqui, como explicar essas construções megalíticas, essas obras de engenharia que hoje, nos dias de hoje, é impossível reproduzir. Nem com o maior guindaste que temos hoje, nem um guindaste na Terra é capaz de erguer
esses blocos de rocha que chega a pesar 1.200 toneladas. Como que essas pessoas lá atrás, que tinham apenas facas de pedra e caçavam, como que lá atrás eles conseguiram cortar esses blocos de pedra, arrastar esses blocos de pedra, pesando 1.000 toneladas, e encaixar um no outro de maneira tão brilhante, tão bem feita, que é impossível passar entre eles aqui uma lâmina de barbear. Como que o homem lá atrás fez isso? Isso é impossível para os nossos dias, quanto mais lá atrás. Seria necessário hoje, gente, para vocês terem uma ideia, hoje, para levantar um bloco desse que você está vendo de rocha, seria necessário 20 guindastes, 20 dos maiores guindastes que temos nos dias de hoje. Apenas 20 guindastes seriam capazes de levantar um bloco de rocha desses. Então, como eles fizeram isso? Será mesmo que gigantes construíram esses monumentos no passado? Há grandes relatos de povos por todo o mundo e civilizações que falam sobre essa raça de gigante. Povos da Grécia, povo grego, chineses, povos da América do Sul. Há uma teoria bastante interessante e que eu, particularmente, acredito. Mas é lógico que você não pode pegar a minha opinião e fazer da sua opinião a minha. Cabe a você analisar e formar a sua própria opinião sobre os fatos. Mas é muito interessante. Trata-se do livro de Enoque. Um relato no livro de Enoque fala sobre os anjos caídos, os anjos que coabitaram com as mulheres, desceram até a terra e se misturaram com as filhas dos homens, criando assim uma raça de gigante conhecido com o nome de Néfilins. Esses Néfilins foram, na verdade, esses seres foram os que construíram essas magníficas obras de engenharia. Esses templos tão enormes, com blocos de pedras tão grandes, que seria impossível o ser humano de hoje reproduzir. Vamos ler aqui no livro de Enoque, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. O primeiro relato que eu quero ler para vocês se encontra aqui no livro de Gênesis, capítulo 6. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram belas, formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. O próximo relato se encontra no livro de Enoque, e diz mais ou menos assim: Quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: Vinde, selecionemos para nós mesmos esposas das progênies dos homens, e geremos filhos. Então seu líder, Samiasa, disse-lhes: Eu temo que talvez possais se indispor na realização deste empreendimento, e que só eu sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam-lhes e disseram: Todos nós juremos, e amarraram-se por mútuo juramento, que nós não mudaremos nossa opinião e executaremos o nosso plano. Então eles juraram sobre o topo do monte Hermon. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios e todo tipo de encantamento. E as mulheres conceberam e geraram gigantes, cuja estatura era de 300 cúbitos, e a terra se encheu de maldade. Então, pessoal, é isso. Esses são os relatos do livro de Enoque, né? E nós podemos tirar daí de onde vêm essas grandes estruturas gigantescas que estão espalhadas não só em Baalbek, mas por todo o mundo, e permanece um mistério até para a ciência dos dias atuais.
Foi talvez por isso, por motivo de justiça, que o Criador tenha mandado o dilúvio para limpar a terra desse mal, a quais os gigantes estavam causando tanto dano aos seres humanos.